Boa tarde, quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos trabalhar termo desconhecido. Esse conteúdo se encontra no livro de vocês, tá certo? No manual do aluno, entre as páginas 40 e 46 do livro volume 3, tá certo? Vocês devem estar se estranhando o porquê eu estou dando a aula de matemática no livro de vocês, na verdade? É porque o conteúdo do preparatório ele já foi concluído. Com isso, eu, juntamente com a professora Mirleide e com a professora Daniela, estaremos dando continuidade ao conteúdo de vocês, tá certo? Então, as minhas aulas serão com vocês nas quintas-feiras, ok, meus amores? Então, vamos lá dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. Para encontrarmos o valor de um termo desconhecido de uma igualdade matemática, temos que aplicar, tá certo, as operações inversas, no qual vocês sabem que a operação inversa da adição é a subtração e a da subtração é a adição, tá certo? A operação inversa da multiplicação é a divisão e a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, vejam só. Valor desconhecido. Então, vamos observar a adição. Eu tenho aqui, tá certo? Algum número somado com 6 é igual a 8. Então, para encontrarmos quem é esse número que somado com 6 seja igual a 8, vamos aplicar a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, aqui, 8 menos 6, tá certo? É igual a 2. Logo, esse valor desconhecido aqui é igual a 2. Se vocês substituírem aqui esse quadrado por 2 e somarem com 6, será igual a 8, tá certo? Como eu coloquei aqui, 2 mais 6 é igual a 8. Agora, imaginem, tá certo? Vejam que nesse caso eu encontrei a primeira parcela. Vocês sabem que os termos da adição são chamados de parcelas. Eu encontrei aqui, no caso, a primeira parcela. Mas se fosse para encontrar a segunda parcela, o procedimento também seria o mesmo. Então, aqui, 2 somado com algum número que seja igual a 8. Então, nesse caso, para encontrar esse valor, tá certo, desconhecido, seria, no caso, 8 menos 2. Seria a operação inversa da adição, onde 8 menos 2 é igual a 6. Logo, esse termo desconhecido seria igual a 6, tá certo? Então, aqui, para encontrar o termo desconhecido da adição, usamos a subtração, tá certo? Então, aqui, nós temos o seguinte diálogo. Laura, quando pensamos nos valores desconhecidos da adição, estamos associando as operações inversas? Vamos ver. Então, aí, saibam que a operação inversa da adição é a subtração, tá certo? Então, aqui, eu tenho um outro exemplo. Eu tenho um número somado com 83 que seja igual a 107. Nesse caso, eu tenho aqui a adição. Então, para saber esse valor desconhecido, eu vou aplicar a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, aqui, 107 menos 83 é igual a 24. Logo, esse termo desconhecido é igual a 24, ok? Então, agora vejam o seguinte. Léo, observe o que acontece na subtração. Observe a dica para encontrar o segundo termo de uma operação. Basta cobrir, tá certo, com o dedinho o termo desconhecido e o sinal de igualdade para resolver a operação. Então, temos o seguinte, observa a subtração. Tenho aqui 8 menos 3, que é igual a 5. Então, achando o termo desconhecido. Então, algum número subtraído com 3 é igual a 5. Que número é esse? Então, a operação inversa da subtração é a adição. Então, nesse caso, para saber o valor desconhecido aqui, vocês iriam aplicar a operação inversa da subtração, que é a adição. Logo, 5 mais 3 é igual a 8. Então, o termo desconhecido é igual a 8. Isso, tá certo? Quando na subtração se quer encontrar o primeiro termo, que no caso é o minuendo, tá certo? Então, aqui, quando o termo desconhecido da subtração é o primeiro termo, então, nesse caso, usamos a adição. Agora, se eu quero encontrar o segundo termo, eu tenho 8 menos algum número é igual a 5. Nesse caso aí, para encontrar esse termo desconhecido, vocês deveriam fazer o quê? A subtração, porque eu quero encontrar aí o segundo termo, eu quero encontrar quem é o subtraindo. Então, aí vocês fariam 8 menos 5, que é igual a 3. Logo, o valor desconhecido seria igual a 3, tá certo? Então, muito cuidado na subtração, porque na subtração, se tiver o termo desconhecido for o primeiro,
tá certo? Então, utiliza a operação inversa da subtração, que é a adição, mas se o valor desconhecido for o segundo, tá certo? O segundo termo, então aí vocês irão aplicar aí a subtração, tá certo? Então, aqui, ó, quando o termo desconhecido da subtração é o segundo termo, usamos a subtração. Então, aqui, ó, fique ligado. Na subtração, a ordem dos termos não pode ser alterada. E quando o termo desconhecido é o segundo termo, usamos a subtração. Então, muito cuidado com isso, tá certo, gente? Então, aqui nós temos mais outro exemplo. A operação inversa da subtração é a adição. Então, aqui, algum número, menos 32, que seja igual a 15. Então, para saber quem é esse termo desconhecido, então, aqui nesse caso, como é o primeiro termo, então, aplicamos aí a adição. Então, 15 mais 32 é igual a 47. O termo desconhecido sendo o minuendo, tá certo? Então, aí, aplicamos a adição, ok? Mas se o termo desconhecido for subtraindo, nós iremos fazer a subtração. Lembrando sempre da ordem que é do maior para o menor, tá bom? Na subtração sempre será o número maior menos o número menor, ok? Então, aqui, conclusão. Para encontrar o termo desconhecido em uma sentença matemática, que envolve as operações de adição ou subtração, utilizamos as operações inversas, ou seja, subtraímos ou somamos de ambos os lados da sentença matemática as quantidades conhecidas da expressão que contém o termo desconhecido, como eu expliquei para vocês, tá certo? Então, agora, tem assim. Veja só, Laura. Na multiplicação, também usamos a operação inversa. É isso mesmo, Léo. Então, aqui, vamos observar a multiplicação 7 vezes 3, que é igual a 21. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, algum número multiplicado por 3 que seja igual a 21, para saber o valor desse termo desconhecido, vocês iriam aplicar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, aqui, 21 dividido por 3 é igual a 7, logo o termo desconhecido seria igual a 7. Vejam que com relação a encontrar também o segundo termo desconhecido sendo a multiplicação, também vai ser, tá certo? Vocês irão utilizar também a divisão, tá certo? Vocês sabem que na multiplicação, os termos que estão sendo multiplicados, eles são chamados de fatores. Então, sendo o primeiro fator desconhecido ou sendo o segundo fator desconhecido, para vocês encontrarem esses valores desconhecidos, vocês irão aplicar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Tá certo? Então, aqui, ó, 21 dividido por 7 é igual a 3. Logo, o termo desconhecido aqui será igual a 3. Então, aqui a conclusão. Para encontrar o termo desconhecido da multiplicação, usamos a divisão. Tá certo? Então, agora, veja, Léo. Quando temos que encontrar o segundo termo da divisão, agimos como na operação de subtração. Isso mesmo, Laura. Dividimos o maior termo pelo resto. Então, vamos observar aqui que a divisão a seguir será 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, como encontrar o termo desconhecido? Observe os exemplos e complete. Então, eu tenho aqui, ó, algum número dividido por 2 que seja igual a 4. Então, se eu quero encontrar aqui quem é o dividendo, vocês sabem que na divisão, eu tenho que o primeiro termo é o dividendo, o segundo termo é o divisor e o resultado é o quociente. Então, nesse caso, para encontrar aqui quem é o dividendo, vocês iriam fazer o seguinte, seria, no caso, o quociente vezes o divisor, tá certo? Então, seria 4 vezes 2, que é igual a 8. Logo, aqui o dividendo, que é o termo desconhecido, seria igual a 8. Agora, se o termo desconhecido for o divisor, eu tenho aqui o dividendo, tá certo? O termo desconhecido é o divisor e tem o quociente. Então, nesse caso aqui, para descobrir quem é o divisor, eu irei aplicar a operação da divisão, tá certo? Então, 8 dividido por 4 é igual a 2, logo o termo desconhecido, que é o divisor, será igual a 2. Então, muito cuidado aqui também, tá certo? Se o termo desconhecido na divisão for o dividendo, vocês irão aplicar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Mas se o termo desconhecido, tá certo, em uma divisão for o divisor, vocês, para encontrar esse valor desconhecido, irão aplicar a operação da divisão, tá certo? Então, aqui, ó, quando o termo desconhecido da divisão é o primeiro termo, usamos a multiplicação. Agora, quando o termo desconhecido da divisão é o segundo termo, usamos a divisão, tá certo? Conclusão,
quando o número multiplica ou divide o termo desconhecido em uma sentença matemática, utilizamos a operação inversa, ou seja, dividimos ou multiplicamos ambos os lados da sentença por esse número para encontrar o termo desconhecido, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct a partir das 3 horas até as 5h30, que estarei disponível lá para tirar as dúvidas de vocês, tá certo, meus amores? Então, o código de presença da nossa aula de hoje será termo desconhecido. Termo desconhecido. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão realizar as atividades que se encontram no manual de vocês, tá certo? Volume 3, entre as páginas 40 e 46, tá certo, meus amores? Daqui a pouquinho, tia estará de volta para fazer a correção. Então, façam aí de forma bem caprichada. Logo em seguida, assistam ao vídeo de correção. Verifiquem aí o que vocês acertaram. Qualquer dúvida, tia estará lá disponível para tirar a dúvida de vocês, tá certo? E não esqueçam de tirarem fotos dessas atividades, depois que vocês tiverem feito a correção, e mandarem lá no meu direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês. Tá bom, meus amores? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham aí um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!